Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos juntos aqui nessa manhã, mais uma vez, para a série de estudos do livro Herdeiros do Reino. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 20, apresentado pelo pastor Marcelo Mendes. O título desse tema é Vamos Protestar Juntos. Eu gostaria de dar aí um bom dia especial para você da região metropolitana de Belém, pessoal das ilhas aí do Marajó, região do Amapá, seja bem-vindo. Mas antes, eu convido você a cantarmos juntos a música tema de todas essas manhãs, Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos que estão acompanhando esses 21 dias na presença de Deus. Que maravilha e que privilégio poder acordar de manhã cedo para buscar o nosso Deus que é tão maravilhoso e tão poderoso. E neste momento, vou convidar você agora a estudar comigo este assunto e através de uma oração pediremos agora a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, que nesta manhã o Senhor mais uma vez abra a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos amigos,
nós, durante essa jornada, aprendemos lições extraordinárias com o livro de Daniel, especialmente falando sobre seus amigos e ele, dentro de uma cidade pagã, onde tinham costumes diferentes, cultura diferente, mas ali eles fizeram toda a diferença. E quando eu leio o livro de Daniel, eu me coloco muito na história juntamente com eles. Eu me imagino dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. E quando você se coloca na história, você começa a refletir, a analisar, de fato, o que deve ter acontecido ali, pensamentos, as palavras, quando você lê nas Escrituras, você começa a ver, rapaz, será que é isso mesmo? Será que de fato Daniel estava preocupado, estava alegre? E esses sentimentos vão invadindo o nosso coração. E durante o capítulo 20, você prestou atenção que Deus, ele está no controle de toda a situação da vida de Daniel. Mesmo que pareça que ele está calado, ou imóvel, ou parece que está em silêncio, mas Deus mostrou para nós que ele está no controle de tudo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em Daniel capítulo 2, e nós iremos agora para o versículo 17 e o versículo 18. Essa história, ela é surpreendente, eu queria que você acompanhasse comigo. Daniel capítulo 2, versículo 17 diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão, de noite. Daniel bendizeu o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Amigos, essa história você conhece muito bem. Daniel estava ali, já em Babilônia, era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Provavelmente o ano 604 a.C. Havia acabado de começar aquele período que Jeremias havia profetizado dos 70 anos. Infelizmente o povo foi sitiado, o povo foi levado em cativeiro, e ali estava Daniel agora a serviço de Nabucodonosor, porque no capítulo 1 você viu conosco que ele foi reconhecido porque Deus o abençoou. E agora nesse contexto você percebe algo interessante. Neste capítulo, Nabucodonosor tem um sonho que perturba ele. E nesse contexto, você vê que ele chama os sábios e automaticamente ele pede a interpretação. Só que os sábios, eles não têm a resposta. E qual é o decreto que o rei dá? Pode mandar matar todos os sábios da Babilônia, porque eles estão tentando de alguma forma me enganar. Eles não são quem dizem ser. É aí então que Daniel e seus amigos chegam na manhã seguinte, Arioque. Imagina aquela cena, se coloque na história agora comigo. Arioque chega de manhã com a notícia de que o rei havia mandado matar todos os sábios e eles estavam ali. Você sabia que Daniel e seus amigos, nesse contexto, já estavam provavelmente com 19 anos de idade? Era um menino. Mas ali ele nos ensina algo extraordinário. Deus ensinou para esses meninos que ele é o Deus supremo que pode todas as coisas. Porque a primeira atitude de Daniel diante do aviso era agora ele entrar em sua casa, chamar os seus companheiros e entrar em oração. Meu irmão, eu não sei contar você, mas existem momentos em nossa vida que às vezes você vai passar por momentos difíceis. Talvez uma situação em que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, parece que não tem solução. Mas Daniel nos dá a diretriz exata que te deve fazer nessas circunstâncias. Quer saber qual é? Entre no seu quarto e ore. Essa é a solução.
Naquele exato momento, diante do decreto de morte, o próprio Daniel entra em oração, entra no seu quarto com seus companheiros e ali Deus revela para ele o mistério. E você prestou atenção no versículo 19 e 20, que Deus, ele dá a revelação, o sonho, e automaticamente Daniel, com seus 19 anos, vai até ali ao rei. E ele revela as palavras exatas daquele sonho. Tudo o que aconteceu, aquela história. Você conhece a história? Não preciso me delongar muito nela. Você conhece exatamente o que aconteceu ali. Mas o que eu quero dizer para você, nessa manhã, é que Daniel não mediu esforços, porque ele era um homem de oração. Querido irmão, não esqueça jamais dessa característica de Daniel. Daniel era um homem de oração. E por ser um homem de oração, você vê que toda a vida dele, não importa qual era a circunstância, ele buscava ao Deus Todo-Poderoso que ele servia, que ele aprendeu exatamente lá na sua dinastia. Ele aprendeu a servir a esse Deus. Foi exatamente quando, no momento que ele mais precisou, ele buscou o Senhor. E você pode prestar atenção que no decorrer da história de Daniel, os reis foram impactados pelo caráter que ele tinha, pela vida que ele tinha e pelo Deus que ele servia. É por essa razão, amigo, que eu sempre vou te convidar a fazer essa reflexão. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, lendo o livro de Daniel, porque ali está um homem como eu e você, um pecador com seus defeitos, mas era um homem que honrava a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 6, porque é uma outra história dentro deste livro, que você vai ver agora que houve a mesma situação. Um decreto foi lançado, sua vida estava em jogo. E há uma curiosidade nesse capítulo que eu queria compartilhar com vocês. Daniel capítulo 6, você vai para o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabe, amigo, essa é uma história da cova dos leões, onde um decreto foi lançado recentemente quando Dário assume como rei. E há uma curiosidade nessa história. Você sabia que o ano da conquista de Babilônia foi 539 a.C.? E você também sabia que Daniel estava orando porque faltava poucos anos para que a promessa de Jeremias capítulo 25 se cumprisse. Sabe o que está escrito lá? Que o povo passaria em Babilônia 70 anos. E se aproximava essa data tão esperada. Já havia se passado vários anos. E agora, quando Dário assume, Daniel viu mais próximo a promessa se cumprir. Então Daniel, já que ele tinha o costume de orar, ele orava agora em direção à janela dele, que estava na direção exata de Jerusalém. Porque Daniel acreditava na promessa de Deus. Acreditava que o seu povo ia ser liberto. Ele acreditava, porque esse Deus nunca falhou com ele. E sabe, amigo, Deus nunca falhou com aquele que sempre honrou o seu nome. Deus nunca falhou. E jamais falhará. Porque Daniel, mesmo diante da escritura assinada, ele mesmo assim continuou em oração. Daniel continuou buscando a Deus. E aqueles homens que denunciaram ele eram espertos, porque eles
analisaram a vida todinha de Daniel. Sua comunhão, seu relacionamento, tudo isso eles sabiam. E mesmo assim, ele não parou. Você pergunta para mim, pastor, isso foi um ato de rebelião? Jamais. Porque Daniel sabia que a arma mais poderosa contra essas ciladas, a arma mais poderosa contra a morte é a oração. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando. Eu não sei que tipo de problema você está passando agora na tua família, no teu casamento. Mas há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que Ele está com os ouvidos atentos à oração do seu filho. É por essa razão, queridos amigos, que eu quero dizer para você nessa manhã, que Daniel não mediu esforços. E você conhece muito bem essa história. Daniel, quando estava lá na cova dos leões, o rei Dário passa a noite toda em claro, porque ele estava também em oração. Interessante isso. Ele também estava ali pensando em Daniel, porque a última frase que Dário falou para Daniel foi a seguinte: que o Deus que tu serve, Daniel, ele te livre. Olha que maravilha. Aquele rei, pela devoção de Daniel, pelo respeito que Daniel tinha a Deus, aquele rei sabia. E foi nesse momento que o rei, quando volta de manhã cedo, ele chama por Daniel. Se aquele rei não acreditasse, ele não iria. Mas para você ver, irmão, amigo que está me ouvindo, o exemplo de Daniel foi tão forte que aquele rei acreditou no Deus de Israel. E ele foi até lá. Você está aí? E Daniel, com a voz bem clara, disse: Rei, fica tranquilo. Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Amigo, eu tenho um verso no meu coração. Esse verso é um verso que eu queria encerrar e fazer um apelo para você. É um verso que traz para mim segurança em saber que não importa a circunstância, Deus está aqui para nos ajudar. Abra lá em Colossenses, capítulo 4. Esse é o texto que nós iremos analisar para encerrarmos esse momento especial. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. É um verso bem pequeno, mas que para mim é um dos mais fortes em relação à oração. Colossenses 4, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Sabe, amigo, é um verso bem pequeno, mas que traz uma verdade. Persevere na oração. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele perseverava. Ele acreditava na libertação. E você precisa também acreditar nessa libertação. Você precisa acreditar que esse Deus pode resolver esse problema. Ele pode resolver esse problema no teu casamento, com teus filhos. Mas, querido, assim como Daniel, nós precisamos perseverar na oração. E sabe o que é mais impressionante nesse verso? Vigiando com ações de graças. Ou seja, Deus vai ouvir tua oração, mas Ele também vai fazer a vontade dEle. E eu quero ilustrar com uma história na minha vida. Eu estava ali, na casa dos meus parentes, meu avô estava acamado, no seu último mês de vida. E ali estava eu orando por ele. Meu avô era de outra denominação. E nesse exato momento, meu avô estava ali e eu apelei a ele para que aceitasse Jesus como seu Salvador. E o mais impressionante é que nós oramos para que ele
pudesse ser curado, para que ele levantasse daquela cama. Mas o que me impressiona é que um mês depois, no dia 2 de janeiro de 2020, meu avô veio a falecer. Perguntas que eu fiz que você também se faz. Será que Deus não ouviu minha oração? O que aconteceu? Será que a minha fé não era tão grande assim? Porque eu orei para que meu avô fosse curado e ele não foi. Mas Deus me deu um privilégio ainda maior. Porque exatamente ali, no velório, a minha avó, ela fala com as pessoas e diz: meu neto fará o velório do avô dele. Foi a primeira vez, amigo, que eu tive a minha família reunida ali, completa. Eu abri a Bíblia e falei do amor de Deus. A minha oração, amigo, foi respondida. Não houve a cura física, mas pude dar a cura espiritual para minha família. Persevere. Vigie com ações de graça. Porque Deus tem algo maravilhoso e reservado para a sua família, para a sua vida, para o teu casamento. E assim como Daniel, ele perseverou na oração. Ele confiou em Deus. Eu te convido a confiar nesse Deus maravilhoso. E que nesse dia, o Espírito Santo te dê a certeza que a vitória é garantida para aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Eu queria convidar você então a orar comigo nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor. Porque diante dessa história, nós acreditamos que a oração ela tem poder. Nós acreditamos que a oração ela move montanhas. Nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas. E nessa manhã, talvez eu esteja falando para alguém que está passando a situação mais difícil da sua vida. Talvez alguém está passando uma dificuldade no casamento, na família, com os filhos. Mas eu quero que agora, Senhor, em nome de Jesus, esse milagre possa ser operado. E essa pessoa que está me ouvindo, ela possa sentir agora o teu abraço. Pai, Daniel nunca desistiu. E nós queremos continuar perseverando, Pai. Nós queremos continuar confiando. Porque esse Deus, Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. É o Deus que pode tudo. Por isso, abençoa essa família, Pai. Cuida dessa família. E que possamos neste dia sentir a paz, mesmo diante dessa tempestade. Por isso, fique conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e a tua jornada.